No vídeo anterior, vimos como surge a ideia do potencial e agora a gente vai ver especificamente esse assunto. Primeiro, como é a fórmula do potencial elétrico para carga pontual, tanto para carga isolada como para o caso onde temos várias cargas no sistema. Esse potencial é uma grandeza escalar, da mesma forma que temperatura, que a gente mede aí com termômetro. E sendo escalar, o seu manuseio algébrico é bem mais simples se a gente compara com a álgebra usando vetores, como é o caso do campo elétrico. Então, o potencial elétrico é muito usado para descrever os fenômenos elétricos, e a gente vai ver isso em outros vídeos. Depois de ver a definição do potencial, a gente vai resolver um exercício numérico, e depois disso a gente vai falar sobre equipotenciais. Vamos ver como se define matematicamente uma equipotencial e ver como são as suas geometrias para o caso da carga pontual isolada e para o caso do dipolo elétrico. Com a carga na origem e um ponto P, para qualquer localização desse ponto, ali no fundo, lá embaixo, aqui, o potencial elétrico é dado por essa equação, que é o potencial então em P distante R da carga que está na origem. Como vimos anteriormente em outro vídeo, está implícito nessa equação que o potencial de referência, ou seja, o potencial que foi adotado como zero, ela se encontra num ponto muito distante da carga. E, matematicamente, a gente diz que está no infinito. Agora, veja que no denominador dessa fórmula nós temos esse escalar r, que é o módulo do vetor r. Esse escalar r é uma grandeza que é sempre positiva, é uma distância. Não existe distância negativa, alguma coisa separada de outro, digamos, de menos 1 metro. Não tem menos 1 metro, é sempre 1 metro, ou seja, um valor positivo. Esse escalar r aqui é a coordenada radial do sistema de coordenadas esféricas. Agora, vendo de novo a fórmula, o k é uma constante, um número positivo. O r, como nós falamos, é também positivo. Agora, a carga, Q aqui, ela pode ser negativa ou positiva. Então, o potencial é uma quantidade que, numericamente, ela é positiva ou negativa dependendo do sinal dessa carga. Se a carga for positiva, o potencial vai ser positivo, e se for negativa, vai ser negativo. E mais uma coisa a respeito do potencial é sua unidade no sistema internacional. A sua unidade é o volt, que é escrito com letras minúsculas quando se escreve por extenso, ou em letra maiúscula quando é o seu símbolo. Caso a carga esteja fora da origem, digamos que numa posição R0, e o ponto P ainda na posição dada pelo vetor R, a posição do P relativo à carga fica sendo esse vetor R menos R0. E o potencial é então dado por essa equação, assumindo novamente que a referência esteja no infinito. E o denominador aqui é o módulo do vetor R menos R0, que naturalmente é sempre positivo. Vamos ilustrar essa questão de potencial positivo ou negativo usando um valor numérico. Vamos primeiro usar uma carga positiva, digamos de 5 nanocoulomb na origem do sistema de coordenadas. Vamos ter isso e o potencial dado por 50 sobre R. O gráfico é este aqui. Portanto, tende a infinito em R igual a zero, onde se encontra a carga, e depois vai diminuindo à medida que nos afastamos dessa carga. Numericamente, o potencial é sempre positivo. Agora, para a carga negativa, por exemplo, menos 5 nanocoulomb, a gente tem isso, e o gráfico fica assim. O potencial próximo da carga tende, então, a menos infinito, e tende a zero à medida que nos afastamos dessa carga. Veja que, numericamente, o potencial é sempre negativo. Vendo num gráfico tridimensional, aqui está a carga positiva e aqui está o valor do potencial. O potencial vai para o infinito na região da carga e vai a zero em pontos distantes. Portanto, para a carga positiva, o potencial é sempre positivo. E para a carga negativa, a gente tem isso. Agora, o potencial na posição da carga vai para menos infinito e longe dela ela vai para zero. Portanto, para a carga negativa, o potencial é sempre negativo, ou seja, ele assume valores negativos. Vamos ver agora como fica o potencial quando temos várias cargas. Aqui o sistema de coordenadas e o ponto P. Temos a carga Q1 até Qn. A gente sabe que a carga Q1 vai gerar um campo vetor E1 no ponto P.
a carga Q2, um vetor E2, e assim por diante até a carga Qn, que vai gerar o vetor En. A resultante é a soma de todos esses vetores. Digamos que deu esse vetor E aqui. Matematicamente, a gente escreve, então, que em P, o vetor E é a soma de cada vetor nesse ponto. Esse vetor E é menos o gradiente do potencial. O vetor E1 é menos o gradiente do potencial Q1 em P, e assim por diante até o último. Posso escrever como o gradiente da soma dos potenciais. Portanto, o potencial em P é a soma do potencial de cada carga naquele ponto. Vamos escrever assim de forma compacta, onde esse somatório vai de 1 até n. Veja que o potencial é uma soma ordinária, uma soma comum. Como numericamente o potencial pode ser positivo ou negativo, então basta ir adicionando esses valores. E isso faz com que o potencial seja bem mais simples de ser tratado do que o campo elétrico. Vamos lembrar que o campo elétrico é uma soma vetorial do campo elétrico de cada carga naquele ponto. E sendo vetores, ele é mais trabalhoso de ser tratado. A gente precisa ver os componentes do vetor em cada um dos eixos e só depois disso somar ou subtrair, se for o caso. Então veja, por exemplo, esse arranjo de cargas. Na posição das cargas positivas, o potencial vai para mais infinito, e na negativa, para menos infinito. E em outros pontos vai ser uma soma de valores positivos e negativos. A gente vai resolver um problema como esse com mais detalhes um pouco mais adiante. Por enquanto, vamos só definir esses eixos aqui para ver como é que fica o gráfico do potencial. Vai dar essa figura aqui. Então, as cargas estão no plano XY. E na vertical a gente tem o potencial. O zero do potencial está aqui, hein? Tenho picos positivos próximo das cargas positivas e o pico negativo na vizinhança da carga negativa. Agora, repare que nessas curvas eu tenho esses contornos aqui, formados por pontos que têm o mesmo potencial. Esses contornos são contornos equipotenciais, que a gente representa aqui no plano XY. Então, esses contornos são definidos por pontos onde o potencial é constante, ele tem um certo valor φ0. No caso tridimensional, 3D, ao invés de contornos, a gente passa a ter superfícies, e chamamos de superfícies equipotenciais, que são, então, os lugares geométricos onde o potencial tem um certo valor φ0, um φ0 constante. Para ilustrar esse assunto de superfícies equipotenciais, vamos determinar a equação da equipotencial de menos 300 volts de uma carga de menos 5 nanocoulomb. Usando coordenadas polares com a carga na origem, a gente tem que o potencial em P é menos 50 sobre R volt. Então, para φ0 igual a menos 300 volts, obtemos que o R é igual a 1 sobre 6 metro. A posição P é a raiz quadrada de x2 mais y2. E usando 2, a gente tem um resultado. Vamos ver como fica o desenho da equipotencial. O resultado que obtivemos foi para o caso bidimensional no plano XY, onde R é a raiz quadrada de x2 mais y2, e isso é a equação da circunferência. Portanto, a equipotencial de menos 300 volts é uma circunferência com um centro na carga e um raio de 1 sobre 6 metro. Esse caso da carga pontual é fácil da gente generalizar para o caso tridimensional. No caso tridimensional, um ponto distante R da origem é dado pela raiz quadrada de x2 mais y2 mais z2. Dessa forma, a equação da equipotencial de menos 300 volts fica sendo esta aqui, que vai dar uma esfera com centro na carga e raio 1 sobre 6 metro. Existe um arranjo de cargas muito importante que é o dipolo elétrico. A gente vai explorar muito esse arranjo de cargas, pois ele tem muito interesse prático, como a gente vai ver em vídeos posteriores. Como exercício, vamos então determinar o potencial desse arranjo com as cargas no eixo Y, calcular o valor do potencial para cargas com valores de mais 1 nanocoulomb e menos 1 nanocoulomb, e ver como a gente esboça grosseiramente uma equipotencial. Vamos pegar a equipotencial de 80 kV numa certa região do plano. Depois a gente vai ver como ficam essas equipotenciais usando um cálculo mais refinado, usando um computador. Assim nós temos o dipolo no eixo Y, com carga Q1 igual a mais Q0,
a uma distância a da origem, posicionada conforme o vetor R1 e de modo simétrico em relação ao eixo x, a carga Q2 que é igual a menos Q0. Vamos ver o potencial no ponto P de coordenadas x, y e posição dada pelo vetor R. Item A. O potencial nesse ponto é a soma do potencial de cada carga, dado, portanto, por isso aqui. Pela figura eu tenho que o vetor R é dado por xy, o R1 por 0a e o R2 por 0 menos a. Vamos fazer a álgebra aqui do lado. Então a equação do potencial é essa, e aproveitando já aqui, substituindo os valores numéricos, a gente vai ter isso aqui. Voltando, então a equação para o item A vai ser essa aqui, que vai ser aqui a equação 2, e para o item B, essa equação, que vai ser a equação 3. Então, usando 3, a gente pode calcular o potencial para qualquer ponto no plano XY. Vamos fazer isso. Vamos pegar e montar uma grade espaçada de 1 centímetro. Vou ter esses pontos, os eixos e as cargas. Fazendo as contas, eu vou ter nessa linha de cima esses valores. Na linha de baixo isso, depois isso, e no eixo x que passa pelo ponto médio entre as cargas, o zero para todos os pontos. Para ver como fica a equipotencial de menos 80 kV, vamos pegar esse ponto aqui de coordenadas 1, 1, onde já tenho 80 kV. Agora vamos pegar outros pontos sobre o eixo y. Aqui em cima, em y igual a 13, eu tenho 18 kV, e aqui em y igual a 2, 88 kV. Então, 80 kV deve estar entre os dois, aí mais próximo do 88. Agora, entre o 2 e a posição da carga, em 2 eu tenho 88 e na carga eu tenho infinito. Então, entre esses dois pontos não vai existir nenhum ponto com 80 kV. Agora, entre a carga e a origem, eu tenho infinito e zero. Eu vou ter 80 kV entre os dois, digamos aqui mais próximo do zero. Dessa forma, eu tenho 3 pontos principais. Repetindo esse processo, vendo outros pontos na grade e analisando os pontos vizinhos, eu vou ter esse conjuntinho de pontos. Agora, isso é simétrico em relação ao eixo y, ou seja, no x negativos eu vou ter a mesma coisa, os pontos espelhados, desse jeito aqui. Então, isso é mais ou menos a localização dos pontos da equipotencial de 80 kV. Agora, se eu girar esses pontos em relação ao eixo y, eu vou ter, então, a superfície equipotencial. Vamos ver agora como fica esse resultado se a gente usar um cálculo mais refinado, a gente usar um computador, usando uma grade menos espaçada. Primeiro, o potencial. Veja que esse pico aqui é do potencial positivo da carga positiva, e esse pico negativo, o potencial da carga negativa. As equipotenciais vão ficar assim. Repare que elas são circulares apenas muito próximo da carga. E entre as cargas, o potencial é zero em todos os pontos do eixo x, ali sobre a mediatriz. Então, esses são os contornos equipotenciais. Para enxergar a superfície equipotencial, basta girar esse contorno em relação ao eixo das cargas. Então, lembrando, bem próximo das cargas, elas são circulares, se eu estiver desenhando no plano, ou esféricas, se for no espaço. E fora disso, ela fica parecendo um kiwi, ou uma berinjela, ou qualquer coisa desse tipo. Essas equipotenciais do dipolo elétrico são muito importantes. A gente vai usar muito isso um pouco mais adiante em outros vídeos. Para encerrar, vamos fazer um resumo. Primeiro, nós vimos que a fórmula do potencial de uma carga pontual, para o caso da carga se encontrar na origem e fora da origem, são essas aqui. Lembrando que essas equações supõem que o potencial foi adotado como zero no infinito. Depois vimos que quando temos múltiplas cargas, o potencial no ponto é a soma do potencial de cada carga naquele ponto. E é uma soma comum, com quantidades numéricas positivas e negativas. E depois falamos de equipotenciais, que é dado simplesmente igualando a equação do potencial a um valor constante. E assim a gente tem a fórmula da localização dos pontos onde o potencial vale esse valor constante φ0. E ainda quanto às equipotenciais,
Para carga pontual isolada, elas são circulares se a gente estiver no plano e esféricas se for o caso do 3D. E quando a gente tem múltiplas cargas, a gente pode dizer que ela é circular ou esférica apenas muito próximo das cargas. E para o dipolo elétricos, as equipotenciais são simétricas em relação à reta que passa pelo ponto médio entre as cargas, a mediatriz, ou, no caso tridimensional, em relação ao plano que passa pelo ponto médio entre as cargas. É isso aí.